Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai. E não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venha conosco. Vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes. Só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros, como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas. E encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós. Dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal. Apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos. Tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades. Zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão. Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Como nós vemos, Provérbios, capítulo 1, fala a respeito da finalidade dos provérbios, fala a respeito do conselho que um pai dá para o filho, que é o de adquirir a sabedoria, e fala que a sabedoria está gritando nas ruas e chamando a todos para que venham e a busquem. Esses três temas são os temas principais de Provérbios, capítulo 1. Hoje é dia 1º de janeiro de 2025. Eu desejo que você receba um ano muito proveitoso, que você tenha um ano abençoado por Deus e que você tenha um ano próspero. Nós vamos começar a leitura de Provérbios. E Provérbios é um livro que, como o próprio começo fala, que a finalidade dele, como nós acabamos de ouvir na leitura, é ensinar a sabedoria e a disciplina para as pessoas e para ajudá-las a compreender as instruções dos
sábios. Salomão escreveu esse livro. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, na época em que ele era rei de Israel. E ele escreveu esse livro com esse propósito, com a finalidade de ensinar a sabedoria, de ensinar a disciplina para todas as pessoas, para ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. A finalidade é ensinar-lhes a ter uma vida disciplinada e uma vida bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, o que é justo e o que é imparcial. Esta versão da Bíblia que nós estamos lendo é a tradução que é conhecida como Nova Versão Transformadora. É a Bíblia NVT. E eu coloquei para que o próprio aplicativo fizesse a leitura, para que você possa experimentar, você que nunca tentou fazer isso, entrar no site aqui da Bíblia Online. Nós entramos aqui no site, você pode ver aqui no topo da tela, NVT, bibliaonline.com.br/NVT/provérbios/1. E aqui a NVT é a Bíblia da Nova Versão Transformadora. A Bíblia tem muitas versões. No ano passado, nós fizemos a leitura de Provérbios usando a Almeida Corrigida e Fiel. E a tradução da Almeida Corrigida e Fiel, ela é mais rebuscada e é mais pesada. Mas nesse ano, vamos aqui, pelo menos em janeiro, vamos fazer a leitura de Provérbios na NVT. Provavelmente, vamos realizar a leitura de Provérbios e de outros livros da Bíblia, todos com base na NVT. Veja que a leitura de Provérbios foi feita aqui pelo aplicativo e levou cerca de 6 minutos. Então, se você estiver muito corrido ao longo desse ano e não tiver muito tempo para fazer a reflexão a respeito do capítulo de Provérbios, nós colocamos aqui na prática. Em 5 minutos, você faz a ouvida de Provérbios. Você não precisa nem gastar a sua própria voz, para fazer a leitura ou fazer aquele esforço de ter que abrir a Bíblia e ficar lendo. No seu próprio celular você pode acessar bibliaonline.com.br e colocar no Google NVT, Nova Versão Transformadora. É uma versão mais simples da leitura e você pode apertar no play e ele vai começar a fazer a leitura. Agora, fazendo os comentários e a nossa meditação de início de ano. A finalidade dos provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Como ele fala aqui nos primeiros versículos, a finalidade de provérbios é ensinar a sabedoria, ensinar a disciplina, para que as pessoas possam receber ajuda para entender as instruções dos sábios. É ensinar a ter uma vida disciplinada. E uma vida disciplinada é uma boa vida, porque ela faz com que você cuide do seu corpo. Quando o seu corpo está bom, o seu espírito fica bom, a sua alegria fica boa. Uma vida com indisciplina em relação à bebedice, nesse primeiro dia do ano em que tantas pessoas devem estar indo dormir agora, pela manhã, porque ficaram embriagadas, porque beberam.
uma vida sem disciplina em relação à formação de uma família, mas uma vida entregue ao adultério, à fornicação e à prostituição, uma vida sem disciplina em relação a metas, objetivos, em relação ao seu negócio, leva as pessoas ao fracasso, à ruína, e talvez você esteja começando esse ano dessa maneira. Mas quando nós temos novos começos, nós temos novas chances, novas oportunidades. Toda segunda-feira é uma nova chance, é uma nova semana, é uma nova oportunidade. Toda virada de mês é uma nova chance, é uma nova oportunidade. Toda virada de ano também é uma nova chance e é uma nova oportunidade para que você refaça os seus pensamentos, as suas metas, as suas ideias e os seus projetos. Toda virada de 5 em 5 anos também pode ser considerado um período de renovação de projetos. As pessoas levam de 4 a 5 anos para cursarem uma faculdade de advocacia, administração, educação física, nutrição. E para alguns que vão para a medicina, são tomados 6 anos de projeto e depois mais 2 ou 3 anos, dependendo da especialização, para que a pessoa consiga ser um especialista em alguma área da medicina, o que corresponde a 8 ou 9 anos de projeto. Então, percorrer esses objetivos exige que a pessoa tenha disciplina em relação ao cuidado com a sua saúde física, para que o seu corpo esteja bem, para que a sua mente funcione bem, para que consiga realizar e concretizar esses projetos, assim como também um casamento sadio, que vai chegar a 5 anos, depois a 10, depois a 15 e depois a 20, depende de disciplina, do cuidado com o cônjuge, da preocupação com a organização do lar, da casa, da família, da fixação de projetos, se terão ou se não terão filhos. A Bíblia ensina que uma família deve ter filhos, porque os filhos são herança do Senhor, como diz no Salmo 127, embora atualmente muitos estejam decidindo por adotarem cachorros e gatos. Mas a Bíblia ensina que você deve ter os seus próprios filhos. E se você, por algum problema de esterilidade, não pode ter os filhos, existe a opção da adoção. Mas essa é uma questão pessoal e de planejamento familiar que compete a você decidir como vai organizar a sua família. O objetivo de Provérbios é ensinar uma vida disciplinada, uma vida com disciplina em relação ao corpo, e quando nós falamos de corpo, estamos falando também de cuidado com a própria saúde, do autocuidado. Você já fez uma revisão de como está a sua saúde? Fez exames médicos? Hoje é 1º de janeiro, você pode procurar um médico e fazer uma revisão sobre como você está. Você pode ver como está o seu colesterol, como estão os níveis dos seus hormônios, da sua saúde, para que dessa forma você esteja bem. Você tem praticado atividade física? Muitas pessoas pensam que a prática de atividade física é algo relacionado à vaidade, mas Deus nos deu esse corpo para que nós cuidemos dele. 1 Coríntios, Paulo fala: cuide do vosso corpo. O corpo não foi feito para a prostituição,
mas é com o nosso corpo que nós temos força física para caminhar, para nos levantar, para preparar as refeições, para ajudar o próximo e para todas as coisas. Então você precisa cuidar do seu corpo físico, porque quando você cuida dele e sai do sedentarismo, você está dando glória a Deus. Você está mostrando pelas suas atitudes que você cuida daquilo que Deus deu a você. Cuidar da sua inteligência emocional, de não ficar irado facilmente, não ficar ofendido quando alguém lhe ofende, entendendo que a pessoa que está ofendendo você só mostra que ela está precisando de ajuda. Uma pessoa que se dá o trabalho de ofender as outras, diminuir as outras, ridicularizar as outras, perseguir as outras por causa da sua raça, da sua altura, da sua aparência, da sua riqueza. É alguém que está precisando de ajuda, que está caminhando na tolice. Nunca se ofenda. Tome esse ano para não se ofender. Quando alguém lhe trouxer uma palavra indevida, ignore. Há coisas que você deve ignorar e deixar que a pessoa fale sozinha. Deixe que a pessoa caminhe sozinha. E se a pessoa está no seu círculo de amigos, significa que essa pessoa não deve mais estar no seu círculo de amigos. Essa pessoa deve ser removida. Deve ser tratada como apenas um conhecido. Você sempre deve estar pronto, pronta para trazer auxílio e conselho. Quando essa pessoa estiver bem e pedir a você, me dá um conselho você aí, esteja pronto, esteja pronta para trazer uma palavra de sabedoria mostrando que você é diferente, que o seu propósito glorifica a Deus, para que a pessoa veja que você está dedicado, dedicada a buscar a sabedoria e ter uma vida, como diz aqui, bem-sucedida. O livro de Provérbios foi escrito para ajudar as pessoas a fazer o que é certo, o que é justo e o que é imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos, versículo 4, e conhecimento e discernimento aos jovens. Discernimento, a capacidade de entender quais os caminhos certos e os caminhos que devem ser evitados. Discernimento aos jovens, a capacidade de escolher amigos, de escolher companhias. Discernimento, a capacidade de criar projetos para o futuro, para o seu crescimento pessoal e para o seu desenvolvimento em relação a planos e metas. O sábio, versículo 5, que os ouvir, se tornará ainda mais sábio. Quanto mais você vai lendo, meditando em provérbios, mais sábio você vai se tornando. Quem tem entendimento receberá orientação. Versículo 6. Ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. Versículo 7. Esse é o versículo para guardarmos logo no primeiro dia desse novo ano. O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quem é tolo considera que é uma tolice ter disciplina. Mas os que são sábios, os que respeitam ao Senhor, temor ao Senhor aqui, não significa temer, ter medo do Senhor, mas significa
ter reverência, ter alta consideração e altíssimo respeito por Deus. É despertar e dizer o que Deus quer para a minha vida. Você já se perguntou o que Deus quer para o meu novo ano? Deus certamente quer que você cuide da sua alimentação, que você pratique atividade física e que você resolva as questões ligadas ao sobrepeso. Deus certamente quer que você esteja mais leve, mais veloz, mais eficiente. Deus certamente quer que você seja uma pessoa mais resistente e não se ofenda com palavras estúpidas de pessoas que precisam de ajuda, de pessoas que precisam de Deus. Deus certamente quer você mais organizado, mais organizada, saindo um pouco mais cedo para o seu trabalho para que você possa dirigir tranquilamente, sem se irritar quando alguém fecha você ou quando alguém fica pressionando você, porque você sabe que você está no seu tempo, que você está no seu horário. Deus quer que você saia mais cedo, se você é aquele que toma uma condução, um ônibus ou algum outro tipo de transporte. De repente você vai de bicicleta, de repente você vai de moto, mas Deus quer que você seja organizado, para que você não precise correr riscos de ter que acelerar e sofrer uma lesão no seu corpo. Deus quer, com certeza, que você use o cinto de segurança para que você esteja mais seguro em relação à sua locomoção. Deus quer que você estude, que você se informe a respeito de investimentos, para que você saiba administrar o seu dinheiro. Em Mateus, no capítulo 25, nós lemos uma parábola que foi contada por Jesus. E ele disse que um senhor chamou 3 servos e deu a um 500 talentos, deu a outro 200 talentos e deu a outro 100 talentos. E depois de um tempo ele retornou para prestar contas. E o primeiro disse: o Senhor me deu 500 e eu dupliquei o que o Senhor me deu. Toma aqui aquilo que o Senhor me deu e aqui o que foi multiplicado. E aquele senhor disse: servo bom e fiel, fica à minha direita. Veio outro e disse: eu recebi 200 e aqui está o trabalho que colhi, que ganhei. E ele disse também: servo bom e fiel. E quando ele chegou ao terceiro, ele disse: eu sabia que o Senhor era um Senhor rígido e que colhe onde não plantou e que semeia em todo o campo. Então escondi. Toma aqui o seu talento que recebi. E aquele senhor disse: servo mau e infiel, seja lançado nas trevas, na escuridão. Tome-se a sua porção e entregue para aquele que multiplicou, que recebeu os 500 e que fez a multiplicação. Então é nessa passagem de Mateus 25, nós vemos que o Senhor quer, Jesus contou essa parábola para ensinar que Ele quer que os talentos que você recebeu sejam multiplicados. Se você respeita ao Senhor, você vai multiplicar os seus talentos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ele quer que aquilo que você recebeu seja multiplicado, para que você possa ser chamado de servo bom e fiel. Agora, os tolos desprezam a sabedoria, desprezam a disciplina. Essa é a primeira parte de Provérbios, que fala sobre a finalidade dos provérbios. É por essa razão que nós dizemos que todos os meses você deve ler provérbios, meditar em provérbios, pensar a respeito de provérbios. Porque quando você
faz a leitura, meditando nesse livro, você pode pensar em que você pode crescer, melhorar, se aperfeiçoar e servir melhor a Deus, ter uma vida melhor e disciplinada para você mesmo, para você mesma e fazer a diferença na vida das pessoas à sua volta. Aquele que medita em Provérbios e aplica é um melhor filho, é uma melhor filha, é um melhor marido, é uma melhor esposa, é um melhor pai, é uma melhor mãe e faz diferença à volta. Serve a Deus de maneira mais sábia e inteligente, porque quando você lê Provérbios, você compreende que os talentos que você recebeu não foram para você deixar de lado, mas para você usar para ganhar almas para o reino de Deus. Aquele que sabe cantar pode louvar a Deus usando a música. Aquele que sabe explanar a palavra pode ganhar pessoas explanando a palavra. Aquele que sabe evangelizar pode sair até as ruas e pregar para pessoas que estão nas ruas. Aqueles que têm os talentos de alcançar as pessoas que são dependentes químicos, os alcoólatras, as prostitutas, os que estão nos presídios, aqueles que gostam de visitar as pessoas nos hospitais ou que gostam de ajudar os projetos de mulheres, o projeto infantil, o projeto dos homens, o projeto dos adolescentes, o projeto, enfim, de ensinar línguas para que outras pessoas possam fazer a obra missionária, podem se dedicar a isso. Os médicos muitas vezes se envolvem em projetos missionários para alcançar comunidades na Amazônia e em outras localidades do mundo, entregando parte do seu talento para servir a finalidade do reino. A segunda parte de Provérbios 1 é o conselho de um pai, adquira sabedoria. Esses títulos que você está vendo aqui, a finalidade dos provérbios, e depois nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo 6, são títulos que nem todas as Bíblias têm. A Bíblia original não tem nenhum desses títulos. Cada versão, cada tradução da Bíblia é preparada por uma equipe e cada uma das traduções tem o seu próprio título. Eu estava meditando nesse texto da Nova Versão Transformadora e eu gostei desses títulos que eles colocaram aqui nessa versão, porque ela facilita a leitura da palavra. Ela permite que o leitor veja logo no princípio, o que é que esse grupo de versículos fala. Fala a respeito da finalidade dos provérbios. Então, ele fala que foi escrito por Salomão, e ele explica logo em seguida, a finalidade é ensinar sabedoria, a finalidade é ajudar a ter disciplina e ter uma vida bem-sucedida, e esses provérbios ajudam os ingênuos e os jovens e as pessoas a adquirirem mais sabedoria, e o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Na segunda parte, ele colocou esse título, o conselho de um pai, adquira a sabedoria. Vamos ler aqui dos versículos 8 até o versículo 19. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Os nossos pais são as pessoas que mais desejam o nosso bem. Quantas vezes, quando um pai, quando a mãe dizem para nós, vigia com essa pessoa, ele não é seu amigo, ela não é sua amiga. E muitas vezes nós ignoramos aquilo que os nossos pais nos dizem e depois de um tempo nós percebemos que realmente o nosso pai e a nossa mãe tinham razão, porque eles tinham percebido algo que tinha passado do nosso radar. Preste atenção nos conselhos do seu pai e da sua mãe. Talvez você diga, eu não tenho pai, não tenho mãe, mas você tem certamente um pastor, ou um padre, ou um tio, ou um avô, ou uma pessoa que adotou você, ou uma pessoa que está cuidando de você, que recebeu você, e que está caminhando com você.
Tem sempre alguém que você leva em consideração. Mesmo que você esteja sozinho em algum lugar, você tem algum amigo que você considera, que você escuta. Então, veja, quem é a pessoa que você tem adotado como seu modelo? Se esse seu pai, se essa sua mãe, se esse seu amigo, ou até mesmo esse pastor, fazem coisas erradas, então pense, eu preciso mudar do modelo que eu estou seguindo. Eu preciso procurar alguém que tenha resultados que são bons, para que eu possa considerar como meu modelo. E você pode até mesmo começar a construir uma lista de pessoas para que você tenha como modelo nesse ano que começa. Você pode, por exemplo, ver pessoas. Eu outro dia vi uma pessoa que estava ensinando como ele fez, mesmo não tendo conselhos dos seus pais, para conseguir obter bons resultados. Ele foi na internet, começou a pesquisar biografias, histórias de pessoas que fizeram grandes feitos. E ele começou a estudar a vida e a história dessas pessoas. E ele sentava na mesa e quando ele tinha um problema, ele falou, eu fechava os olhos e pensava, essa pessoa está sentada do meu lado agora. O que essa pessoa faria nessa situação? E ele contou que ele ia dormir e quando ele acordava no dia seguinte, muitas vezes ele conseguiu encontrar a resposta, de estudar a vida da pessoa, de ver que a pessoa, as coisas boas que a pessoa fazia, ele pegava inspiração. Então ele pensava, quem está comigo agora é essa pessoa. E ele começava a pensar a respeito daquilo. O que essa pessoa faria? Então você muitas vezes, talvez, eu estou falando isso para você que está de repente sozinho numa cidade, longe dos seus pais, longe da sua família, sem estar em uma igreja, pensando para quem eu vou pedir conselho. Vasculhe, procure investigar pessoas que fazem a diferença, que têm obtido bons resultados. Você vai conseguir ter uma boa família olhando para bons pais, boas mães, pessoas que são bons filhos. Preste atenção no que eles fazem e faça uma modelagem. O que é modelagem? Você não vai ser aquela pessoa, mas você pode tomar aquilo como modelo, como um exemplo para que você tenha uma vida correta. Procure um lugar onde você possa participar de uma igreja, onde você possa ouvir a palavra, onde você possa ler a palavra com pessoas que explicam a palavra, para que você possa receber os conselhos de Deus. A Bíblia também é um guia. A Bíblia é uma forma como o nosso Pai Celestial fala conosco. Pela leitura das histórias que estão na Bíblia, você recebe instrução e conhecimento a respeito do que fazer e do que agrada a Deus. Versículo 9: o que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Versículo 10 nos avisa que existem pecadores. Pecador é aquele que erra. Então ele fala para fugir dos pecadores. Versículo 10: meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. É você que tem que pôr um ponto final, que tem que pôr um basta, dizer, até aqui você vem comigo. É você que tem que tomar a decisão de deixar os maus amigos para esse novo ano, de deixar os amigos que vivem convidando você para ficar sempre bebendo, que falam para você por que você está preocupado e se dedicando com a sua família. É só você que faz isso. Vamos viver a vida, vamos curtir, vamos beber, vamos seguir no caminho da preguiça. Eles vão sempre trazer os seus convites. Talvez, versículo 11, lhe digam, venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes só para passar o tempo. Talvez a pessoa te convide para praticar um crime. Outro dia escutei um jovem que ficou desempregado e que disse,
Eu saí com meu amigo para praticar um furto no mercado, porque eu fiquei desempregado, estava com a minha esposa e com a minha filha em casa, então acordei e saí de casa como sempre fazia, logo cedo, e não contei a ela. Encontrei o meu amigo e contei a ele a situação e ele me disse: estou indo ali no mercado para furtar, estou aqui com uma arma, venha comigo. E aquele jovem, inocente, tolo, que não prestou atenção, saiu e foi ali para praticar o roubo. Quando estavam praticando o roubo, um policial estava ali e o amigo dele conseguiu escapar. E quem foi preso foi ele. Então, ele estava ali cumprindo pena no presídio porque ele seguiu o conselho mau. Ele não disse não para um mau conselho. Versículo 12: vamos engoli-los vivos como a sepultura, vamos engoli-los inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente despojos. Versículo 15: meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. 16: eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Versículo 17: se um pássaro vê alguém montar a armadilha, no caso a arapuca, sabe que não deve se aproximar. Versículo 18: eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Versículo 19: esse é o destino de todos os gananciosos, a sua própria cobiça os destrói. Há pessoas que querem obter riqueza de maneira fácil, então elas convidam para prática de furtos e prática de roubos. Fuja desses caminhos porque essas pessoas cometem 1, 2, 3 crimes, ganham autoconfiança porque não foram descobertas e eis que, em um tempo, de repente, são descobertas e são julgadas e condenadas. Todo o destino daquele que se envolve com o crime é passar uma temporada na prisão. E essa temporada na prisão leva a pessoa a perder a sua família, a perder muitas vezes a chance de ver os seus filhos crescendo porque tomaram um caminho torto. E por fim, então aqui a segunda parte fala sobre o conselho de um pai. Adquira sabedoria. O conselho de Deus é que você escute as pessoas que são sábias, é que você tome como modelo pessoas que seguem o reino de Deus, pessoas que seguem o que é correto, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é honesto, porque isso vai trazer a você um bom caminho. Fuja do caminho daqueles que dão maus conselhos. Fuja do caminho daqueles que se embriagam, que se envolvem com drogas, que vivem na preguiça, que vivem ociosos, que só querem saber de comer de maneira excessiva e que querem só viver na bebedice ou na prática de furtos, de roubos ou até buscam a morte de outras pessoas para poderem levar algum tipo de vantagem para satisfazerem a sua cobiça, porque esse caminho é um caminho de morte e um caminho de ruína, e Deus quer para você um caminho de disciplina e um caminho de vida bem-sucedida, como está aqui no versículo 3. Ele quer que você seja bem-sucedido, que você seja bem-sucedida. Então comece bem. A última parte, o primeiro conselho, portanto, ler provérbios, porque lendo provérbios você muda a sua vida, que você tenha bons modelos para seguir, e você que não tem pai, não tem mãe, não tem como desculpa que você não tem modelos, porque tem muitas pessoas que você pode adotar para serem seus modelos, para você se inspirar. E, por fim, a sabedoria grita nas ruas. A sabedoria, versículo 20, grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Versículo 22, até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês tolos detestarão o conhecimento? Versículo 23, venham e ouçam,
minhas advertências. Ouvir é mais do que apenas ouvir, significa prestar atenção. Prestem atenção nas minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Quando você abre os seus ouvidos para prestar atenção nas palavras de sabedoria e você escuta, fica atento, você torna-se sábio. 24. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. 25. Desprezaram meu conselho. Rejeitaram minha repreensão. 26. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades. Zombarei quando estiverem em apuros. 27. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade e a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. A sabedoria, quando o texto fala que ela grita nas ruas e levanta a voz na praça pública, isso quer dizer que em todo lugar onde nós passamos, nós temos a chance de colocar os nossos olhos nas pessoas sábias e colocar os nossos ouvidos nos conselhos de pessoas sábias. Mas muitas vezes nós decidimos ignorar e desprezar as palavras de sabedoria que estão sendo faladas para nós. E nós decidimos, tudo é uma questão de decisão. Nós decidimos seguir pelo caminho errado, pelo caminho desses que são pecadores e que erram. Então, a sabedoria aqui está dizendo: quando você cair, tropeçar e estiver sofrendo as consequências daquilo que você decidiu, a sabedoria rirá. Em outras palavras, não é que a sabedoria, que é o próprio Deus, ama que você esteja sofrendo. Mas essa é uma forma de linguagem que Salomão usou para dizer: na hora que você cair, Deus vai ficar de longe, permitindo que você pague e colha as consequências das suas decisões. E quando você estiver ali recebendo as consequências, a sabedoria vai dizer: eu avisei você, você teve a chance, mas você decidiu seguir por esse caminho. Agora, a desgraça que você está passando é fruto daquilo que você decidiu. Foi você que escolheu essa rota, esse trajeto, esse caminho. Qual o caminho que você percorreu ano passado? Você quer continuar nesse mesmo caminho nesse ano? O que você pode melhorar para esse ano? Se você está indo bem, se você teve uma lista de coisas bem-sucedidas, o que pode ainda ser melhor? O que você pode aperfeiçoar e realizar e desenvolver para esse novo ano? Agora o versículo 28. Quando aqueles que erram clamarem por socorro, eu não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão. Outro dia o pastor estava contando que no Rio de Janeiro alguns jovens, filhos de cristãos, estavam correndo e fugindo da polícia porque tinham acabado de praticar alguns roubos. E numa das câmeras de celular eles encontraram um vídeo em que o jovem, quando foi abordado pela polícia, estava correndo e ele se escondeu e se encostou numa parede e ele disse: Deus, me ajuda agora. Mas logo na sequência ele estava ali se escondendo, se apoiando na parede, sendo perseguido pelo policial, e logo na sequência ele recebeu um tiro e ele não resistiu àquele tiro e acabou falecendo. E o pastor estava comentando, compartilhando sobre essa situação, que muitos jovens, aqueles jovens ali, eram filhos de cristãos, conheciam a palavra, sabiam desse texto. Mas eles disseram: Deus vai me dar o livramento. Deus não tem compromisso de dar o livramento quando você toma a decisão errada. A pessoa pratica o adultério e ela fala: Deus, me dá o livramento
para que minha esposa não descubra, para que meu marido não descubra, para que eu possa continuar no casamento. Deus não tem compromisso com aquele que furtou seu patrão, que diz: Deus, que eu consiga ficar com essa riqueza, porque eu peguei isso do meu empregador na minha empresa. Deus não tem compromisso com aquele que se envolve com coisas erradas e depois diz: Deus, garante o meu sucesso nesse negócio. Deus nunca vai estar com aquele que faz a coisa errada, que toma o seu caminho errado. Muitas pessoas vão dizer: Deus me cura porque eu estou acima do peso, quando na verdade elas não fecham a boca. Depois elas ficam com diabetes e dizem: Deus, faz um milagre, muda a minha situação. Veja que todas essas coisas são coisas que as pessoas não pensam, muitas vezes, pensando que estar na leitura da Bíblia, estar em uma igreja, não envolve coisas práticas em relação à nossa vida. Mas todas essas coisas são recomendações que a palavra está dizendo. Cuide da sua vida com conhecimento. Versículo 29. Porque detestaram o conhecimento e escolheram não respeitar o Senhor. Não temer ao Senhor. Respeite ao Senhor. Ele fez você. Com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito, o fôlego de vida que ele deu a você é para que você percorra uma vida de sucesso, uma vida de vitória, uma vida de amadurecimento, uma vida de riqueza. E quando falamos de riqueza, estamos falando de riqueza espiritual, de riqueza e ética moral, de riqueza em termos de valores, de riqueza em relação a gerar transformação no seu meio, no lugar em que você está. 30. Rejeitaram meu conselho e ignoraram a minha repreensão. Se você ignorar as recomendações e resolver comer em excesso, ficar sedentário, não estudar e não ocupar os seus pensamentos com estudos que façam de você uma pessoa mais instruída, que tem conhecimento a respeito de vários assuntos, de tal maneira que você realmente possa ajudar mais pessoas e não puser o seu corpo, a sua mente a serviço do reino, então você será menos relevante, será menos apto para resolver problemas e ficará muitas vezes em situações ruins, porque vai tomar decisões ruins por não cuidar de você mesmo. Portanto, 31. Comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Veja que essa versão, a NVT, nova versão transformadora, traz uma boa tradução para esse versículo 31. Seguir a Deus é um estilo de vida. E um estilo de vida que, quando você medita na palavra e segue por esse estilo, você pode receber sucesso, pode ser bem-sucedido nos seus projetos, em todas as áreas da sua vida. Na sua vida individual, na sua vida familiar, no seu casamento, como pai, como mãe, como pessoa que tem uma palavra amiga para alcançar pessoas que precisam de ajuda. Versículo 32. Os ingênuos se afastam de mim. Quem é o ingênuo? É aquele que pensa, não dá nada. Dá sim. Tudo que você faz dá um resultado. Preste muita atenção no que você faz. Porque o que você faz, se você furar um sinal vermelho, você pode, por sorte, escapar. Mas você também pode perecer, dependendo do carro que colidir com o seu e dependendo da posição que colidir. Os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Veja que essa tradução fala de acomodar-se. A pessoa que é preguiçosa em relação a meditar na palavra, pensar a respeito da palavra, ela acaba sendo destruída, porque não buscou instrução, ficou acomodada. Quando você fica acomodado, passam por cima de você, você fica para trás. Você precisa ter um compromisso
em se atualizar, em se aperfeiçoar, em buscar conhecimento, informação, instrução, entendimento, conselho, para que você tenha prudência e não seja ingênuo e inocente e sofra consequências que você pode evitar pela meditação, pela reflexão a respeito de projetos e dos seus caminhos. Versículo 33. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem ter medo a respeito do mal. Escute os conselhos. A sabedoria grita em todos os lugares, convidando você para que você tenha uma vida de sabedoria. Então, Provérbios 1 fala a respeito da finalidade dos provérbios, o que já é um grande motivo para que você medite todos os dias em Provérbios e todos os meses. Provérbios tem 31 capítulos. Nesse mês, que começa o ano, nós temos 31 dias. Cada dia vamos meditar em um capítulo de Provérbios. Que Deus abençoe esse ano, derrame sobre a sua vida muita luz e dê a você uma vida bem-sucedida em tudo aquilo que você fizer e que você glorifique a Deus no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, revelando às pessoas à sua volta a bondade, a misericórdia e as bênçãos de Deus. Que você receba a solução e seja a solução para aqueles que estão à sua volta, para a glória do Pai, de Cristo e do Espírito Santo, hoje e sempre, até a eternidade, na glória. Amém.